tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com Edi, porque aqui a sintonia é feminina e aquele nosso início de sempre. Ontem, hoje, amanhã e eternamente serei grata pela oportunidade que você me dá de estar compartilhando esse momento contigo, de estar entrando no seu espaço, viu? Estamos juntas. Hoje nós vamos tratar de um episódio aqui de inclusão, de utilidade pública, de esclarecimento. E aí eu vou também iniciar uma audiodescrição, e eu já peço perdão aqui caso eu não faça da maneira correta, né? Porque é a minha primeira vez, mas eu vou me esforçar para fazer da melhor forma, tá bom? Eu sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos lisos, castanho escuros, na altura do ombro. Hoje eu estou usando óculos, estou aqui com uma produção de maquiagem com batom meio rosa. A maquiagem hoje está um pouco, né, a sombra e o batom nesse tom mais pro rosa. Estou usando aqui uma espécie de um lenço, uma echarpe com temas de onça, felinos, na cor que transita entre o marrom, creme e o preto, usando um moletom marrom por baixo. Estou usando anéis, acessórios aqui que vão para a mesma tonalidade. Passei um esmaltezinho marrom, meio nude. Estou aqui no estúdio e atrás de mim aqui nós temos alguns acessórios, alguns equipamentos antigos. Tem uma TV, tem abajur, tem câmera. Eu acredito que é mais ou menos isso. Tem um telão aqui próximo com a nossa logomarca, né? Do nosso episódio, do nosso podcast. E você que está aí do outro lado, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho de quem eu sou, tá bom? E hoje nós estaremos falando sobre a esclerose múltipla. É o mês de agosto, agosto laranja. É o mês de conscientização sobre essa doença que é tão pouco falada, né? E é uma questão, acima de tudo, de utilidade pública, como eu falei antes, mas também de uma história de vida, né? Porque aqui nós falamos sobre as nossas verdades, né? Eu espero que do outro lado você possa receber e acolher isso com muito carinho. E aqui eu tenho a Estherzinha junto comigo, minha querida. Gente, eu já falei isso no episódio anterior, que ela esteve aqui conosco, mas olha só, belíssima, pleníssima, todas linda. Somos. Seja bem-vinda mais uma vez. Gratidão por estar aqui, viu, minha querida? Obrigada pela escuta. Compartilhar a sua história com a gente, com toda a nossa galera, com quem está junto conosco nesse momento. Sim. E eu vou pedir para você se apresentar. Tá bom, gente, vou apresentar aqui brevemente, né? Meu nome é Esther, falo do lugar de uma mulher cisgênero, tenho 38 anos, vou me audiodescrever. Sou uma mulher negra, né? Lida como negra. Meus cabelos, eles são tranças, né? Uma fibra na cor mel. Então, uma twist, né? Uma trança, né? Twist. É longa, vai até a cintura. Eu estou usando um batom na cor um pouco terra, um pouco vermelho. A maquiagem na sobrancelha também, parecida. Tem uma brincadeira que eu faço que o que chama a atenção no meu rosto é muito a testa. Enorme. Sempre brinco com isso, detalhe no meu rosto. Eu estou usando um macacão, né? Que aparece aqui só a parte de cima, laranja, de manga curta. Estou usando o cordão de identificação de pessoa com deficiência, que é o cordão girassol, né? Um lado, o fundo verde, girassóis, e escrito esclerose múltipla, né? No verso. Também estou com um bottom que representa a clínica, né? Que eu trabalho, fundada em parceria eu e minha amiga, Marcela Silva, que chama Baobá Neuropsicologia. Não dá para ver muitos detalhes, mas é um desenho de uma árvore baobá, e desenho de algumas crianças abaixo da árvore. Atrás de mim, acho que vê parcialmente uma parede preta. Ela é com espumas, né? Anti-ruído. Eu acho que talvez dê para ver parcialmente algumas câmeras também de gravação,
um pouco em um rádio antigo. Bom, talvez apareça a minha mão, eu tô com um esmalte laranja, lembrando dessa temática, né, do agosto laranja. Belíssima, belíssima. Minha querida, você já esteve conosco, né? Sim. Brevemente. E hoje nós vamos nos aprofundar mais sobre esse tema. Sim. Né? Então eu gostaria que você começasse falando sobre você, sobre a sua história, como começou tudo isso. Conta pra nós. Sim. É difícil saber por onde começar, né? Porque tudo se entrelaça. Mas eu acho que começando, o objetivo de estar aqui hoje é falar do agosto laranja, é falar da minha experiência com esclerose múltipla. Como eu comecei falando, é importante falar do lugar que nós somos, né? Eu falo do lugar de uma mulher negra, uma mulher cisgênero, tenho 38 anos. 31 de outubro, no Halloween, dia do Saci, faço 39 anos. Falo do lugar de uma pessoa com deficiência, eu tenho esclerose múltipla. Já tinha uma outra condição de saúde, que é a epilepsia. Então, eu tenho 2 condições aí neurológicas. Sou uma mulher paulista, nasci em Poá, me criei em Mogi das Cruzes. E já moro aqui em São Paulo há 13 anos, desde que me casei com o Valdemir, que você chama de guardião. Moro ali no Centrão Nervoso de São Paulo, perto do metrô Anhangabaú, atualmente. São vários atravessamentos, né? Mas gosto de falar desse lugar que venho. Acho que muito importante que eu quero começar dedicando esse episódio para minha mãe, né? Se eu tô aqui hoje, se eu sou o que eu sou, é graças a ela, né? Então, a Dona Edneia, esse episódio é especialmente para ela. Eu não estaria aqui hoje sem ela. A minha mãe fala do lugar também de uma pessoa com deficiência. Minha mãe é uma mulher autista. Então, acho que em comum com muitas deficiências é o tempo que a gente demora para acessar, inclusive nós mulheres, né? Então, eu quis dar esse preâmbulo para trazer um pouco do lugar que eu falo. Acho importante também eu trazer os coletivos ativistas que eu participo, porque também é o que me trouxeram até aqui e é o que deram força também para o diagnóstico, durante o diagnóstico da esclerose múltipla. O primeiro coletivo que eu participei foi o coletivo Adelinas, o coletivo autônomo de mulheres pretas. Então foi em 2014, eu comecei na militância em 2013. E eu falo que o que eu aprendi na militância antirracista, transfeminista, veganismo, né, também, nenhuma faculdade ensina, né? Então, esse primeiro contato que eu tive foi o coletivo Adelinas, passei pelo coletivo Roda Terapêutica das Pretas, participei da fundação também, um coletivo de mulheres negras, psicólogas, um movimento afro-vegano que eu participo até hoje. Então, pensando num veganismo popular que pauta o antirracismo, antirracista e antiespecista. Você já vai vendo aí, né? Ó, o fôlego para tomar. Também, e atualmente faço parte do Vidas Negras com Deficiência Importam, que até como eu citei rapidamente no outro episódio, né, Edilene, o quanto a gente vai começando com algumas coisas na vida e a gente vai, não é se afunilando, mas, né, cada vez passando por uma trajetória, até que eu chego mesmo num espaço de pessoas negras com deficiência, né? As pessoas, lembrando que a esclerose múltipla é uma deficiência, 60% das pessoas com deficiência no Brasil são pessoas negras, por diversos motivos, mas é uma questão invisibilizada também, né? Tem um atravessamento do capacitismo, que é o preconceito das pessoas contra as pessoas com deficiência, e vai atravessar também com o racismo. Você viu quanta coisa, sabe? Uma vivência puxa muitas coisas, né? E quando a gente fala, né, Edilene, do lugar de mulher e também no lugar de pessoas que fazem parte da minoria de representatividade, é mais ou menos um corpo político. E não dá para eu falar uma coisa só, né? E eu acho que é um pouquinho a partir daí, né? Desse porque lugar. eu acredito que dentro de uma nova condição, né? Por exemplo, hoje eu tenho esclerose múltipla, você vai buscando, a sua vida muda, né? Sim. E a partir daí você vai se adequar da melhor forma possível para que você possa ter maior qualidade de vida dentro disso e seguir.
Sim. E aí surgem os outros desafios que, se você hoje não estivesse nessa condição, talvez não experienciasse, porque a vida vai levando para outros lugares, né? Então, por isso que tem toda essa questão ativista, essa questão de ser esse corpo político, porque são coisas que vão agregando, que elas não estão separadas. Tá tudo junto e misturado ali, né? E como foi que começou essa sua história? Fala pra gente. Olha, esqueci de falar um detalhe. É um ato falho muito importante. Eu também sou uma psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, atuo na Baobá Neuropsicologia. Foi fundada por mim, Marcela Silva, um convite dela. E vou chegar lá, porque teve um atravessamento da esclerose múltipla para chegar nesse caminho. E acho que gosto de falar também do lugar da minha formação, foi no Hospital das Clínicas, estou fazendo uma especialização em reabilitação cognitiva lá. Me formei em 2008 na Universidade de Brás Cubas, em Mogi. Fiz minha especialização em 2010 em neuropsicologia. E aí foi uma trajetória até então. Por que eu estou falando isso, Edilene? Porque tudo isso parece, né, super top, nossa, superação e tudo mais. Mas o que eu vou trazer aqui hoje teve todo um atravessamento por trás disso. Então, o que pode parecer uma superação, um exemplo, foi um caminho tortuoso, né? Então, tudo isso que eu te falei, paralelo a isso, tinha uma experiência com epilepsia, que foi uma experiência até que me levou para a área de neuropsicologia. E depois, a partir de 2016, quando eu tive o primeiro surto da esclerose múltipla, então, tudo isso paralelo também. Então, acho que esses são os pontos que eu queria trazer. Edilene, me responde a pergunta. Esse que é o mal também, meu mal e mal de psicólogo. Porque eu achei importante dar esse parênteses, né? Mas... Não, fique à vontade, viu? Fique à vontade. Aquilo que eu não perguntar e que você achar que é de importância, traga. Sim. Porque eu tô aprendendo, né? Edilene, eu acho que esse espaço é muito importante de falar da esclerose múltipla de todos os lugares. Porque quando a gente é uma pessoa da área da saúde e também tem uma questão crônica de saúde, a gente fica... Eu vou no lugar, ou eu falo enquanto profissional, ou eu falo enquanto paciente. E não tem essa dicotomia, né? Edilene, eu vou começar falando um pouco da esclerose múltipla e um pouco relacionando a experiência que eu tive. Então, como eu até mencionei no outro episódio, na primeira introdução, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. O que significa? Quando a gente fala imune, sistema imunológico, Edilene, o que isso te lembra? Saúde, assim, a questão de ser saudável, de você ter uma imunidade, assim, seu corpo está protegido, né? Isso. E aí, Edilene, vamos construindo aqui junto com o pessoal de casa. Quando a gente fala imune, o que esse sistema imunológico nosso faz? Pelo menos a gente espera que faça. Células de defesa, né? Contra o quê? Contra doenças, patologias, né? De uma forma geral. Tô falando aqui pra gente construir junto, claro. Tá, e é isso. Então, o nosso sistema imune vamos pegar aí o Covid, né? Que foi algum tema que a gente teve que aprender muitas coisas, né? O Covid fez a gente virar especialista. Então, a gente precisava, o nosso corpo, entender que aquele vírus não faz parte e o sistema imunológico, ele tem que combater esse nosso vírus. Exército, né? Exatamente. E aí que veio as questões, que só ele não dá conta, veio as vacinas e tudo mais que ajuda nesse processo. Agora, Edilene, vamos imaginar o seguinte: esse sistema imunológico ataca células saudáveis do corpo. Gente, eu acho isso muito louco. Nossa, o seu corpo, o seu corpo atacando ele mesmo, né? Sim. Gente, eu acho isso, porque tem várias doenças autoimunes, né? E aí eu fico parando para pensar, falei, gente, que coisa louca, né? Sim, Por que será que acontece isso? Olha, Edilene, vou passar assim, aí a gente tem que, né, um dia chamar aqui um especialista, sim, né? Mas, Edilene, eu acho que tem diferentes causas, né? A gente pode falar da causa genética, enfim, eu acho que esse é um dos fatores. Eu acho que para cada condição tem um aprofundamento. Dando um exemplo que a maioria das pessoas, acho que conhece, é o vitiligo. Você já viu? Sim. E aí, o que acontece? O próprio corpo ataca, o sistema imune ataca a melanina. E aí, por isso, né, que aí a pele da pessoa, né, vai perdendo a melanina em algumas áreas, enfim. Então,
A gente tem o lúpus também, que é uma doença autoimune. E quando a gente fala da esclerose múltipla, Edilene, esse sistema imune, ele vai atacar diretamente os neurônios. Como eu já falei um pouquinho na introdução, mas voltando, Edilene, vamos pensar assim. Você lembra mais ou menos... Ai, Edilene, agora tá parecendo, né? Tá parecendo, como é que chama? Chamada, né, oral. Chamada oral, presente. Edilene, vamos lá, pra gente construir com o pessoal de casa. Você se lembra como é um neurônio? O desenho do neurônio. Aquela cabecinha, não é isso? Lembro, redondinho e lá. E o que mais que tem nele? Uns negocinhos em volta, assim. Eu não vou lembrar de gente. Cabeça de menopausa é osso, viu? Então, mas a gente tem ali o corpo, né? Tem ali, como você falou, essa parte. Aí a gente tem o corpo do neurônio, né? Que a gente chama de axônio, que ele é coberto pelo que a gente chama bainha de mielina. Olha que bonito. Aí depois a gente tem os dendritos. E aí é uma rede, né? Que vai se juntando. Um neurônio com o outro, ele não está exatamente grudado. Ele tem o que a gente chama de uma fenda sináptica, que é por onde passam os neurotransmissores, uma condução de um para o outro. Certo? Gente, vocês acham que aqui é babadeira, viu? Mas vamos lá. Vamos falar na prática, Edilene? Então, vamos pensar assim. Não temos esse fio? Sim. Temos aqui, né? Eu não sei se eu tô falando até longe do microfone, gente. Edilene, o que esse microfone, para chegar o som, para sair o som, o que precisa estar funcionando aqui? A fiação, a condução elétrica e tudo mais. Agora, né? Vamos imaginar que vamos tirar essa proteção aqui do fio, vai desfiar, vai tirar toda essa proteção. O que vai acontecer? Vai dar ruim, vai dar pane. Vai chegar o som? Não vai, não né? Vai chegar ali para a produção? Não vai. Não vai. Então, Edilene, vamos pensar que esse cabo aqui é como se fosse o que eu falei, né? Do axônio, e essa cobertura aqui é a bainha de mielina. Eu não falei para você que a gente tem a condução nervosa entre um neurônio e outro, Sim. né? Agora, para essa condução passar adequadamente para outro neurônio, para essa rede, se aqui tem essa falha, não vai passar a informação, certo? Certo. Agora, vamos imaginar isso, Edilene, para as áreas do nosso corpo, né? Do cérebro, e que ele comanda o nosso corpo. Então, assim... eu vou falar do meu caso. Eu dei esse preâmbulo para eu ir para 2016, quando eu tive o primeiro surto. Tá. Porque aí a gente vai conseguir relacionar com isso aqui. Beleza. Edilene, 2016, né, no dia 12 de outubro de 2016, e me emociona, como eu falei na introdução, porque você estava bem próximo desse dia. O dia era feriado, dia das crianças, né, dia Nossa Senhora, Aparecida, enfim. E eu e meu marido, o guardião, né, a gente se casou dia 12 de fevereiro e começamos nosso namoro dia 12 de junho. Então, todo dia 12 de cada mês, a gente é importante pra gente. E naquele dia, naquele feriado, nós íamos sair, especialmente a gente ia lá no Lar Vegan. O Valdemir saiu por algum motivo, acho que foi no mercado, enfim, saiu antes. Quando eu acordo, Edilene, eu abro o olho, e aí nosso AP é pequenininho, tem a luz da sala. E aí eu vejo a luz, sabe, Edilene, tenta imaginar uma luz embaçada, assim. Aí eu olhei para um olho, era diferente. Esse olho estava estranho. Eu não conseguia ver direito a lâmpada, eu não conseguia ver o que tinha em volta. Como eu já tenho uma questão que é a epilepsia, né? E sou da área de neuropsicologia, Edilene, na hora eu já pensei AVC, vem um monte de coisa na cabeça, aneurisma, enfim, e é uma preocupação, né? Legítima. Eu corri pro espelho, fui ver se tinha alguma coisa nos meus olhos e não tinha. Mas quando eu tampei, eu vi, Edilene, que eu só conseguia... Tenta imaginar uma imagem refletida no espelho. Certo. E aí, Edilene, eu não via meu rosto. Tinha um borrão aqui no meio, sabe? Eu só via, assim, a imagem periférica. Nossa, Edilene, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Primeira coisa que eu pensei sei lá, descolamento de retina. Primeira coisa, o que você pensaria, Edilene? Eu não sei, eu acho que até pelo fato de você estar sozinha naquele momento, deve dar um desespero, um medo. Sim. Né? Porque, não sei, eu não consigo imaginar, mas eu acho que deve ser um desespero mesmo, né? Sim, um medo. E uma coisa de uma hora para outra. E aí, quando a gente pensa em outros... Você dorme de um jeito e acorda do outro, né? Na noite do dia anterior, Edilene, eu lembro que eu tava assim...
já coçando assim o olho, porque as coisas estavam meio embaçadas. Eu achei que eu estava até tarde digitando um trabalho em si. Mas foi isso nesse dia. Então, aí, abrindo um parênteses, porque tem outras formas, né, que a gente chama do primeiro surto, ele é assim, ele é repentino. Então, Edilene, o que aconteceu no meu caso? Já vou dar um spoiler, né? Porque eu só vim descobrir isso depois, mas já vou explicar. O que aconteceu, Edilene? Lembra que eu falei que o nosso sistema imune, na esclerose múltipla, vai atacar? No meu caso, esse primeiro surto foi no nervo óptico. Então, atrás do nosso olho, a gente tem o nervo óptico, né? E é ele que passa informação para o cérebro decodificar aquela imagem. O nosso olho recebe, ele é o receptor. Mas, né? Então, por exemplo, aqui não está recebendo a minha voz? Tá, né? Mas para chegar lá na produção, para estar na gravação, tem que ter a condução adequada. Sim. Então, vamos pensar assim, meu olho estava recebendo a imagem. Mas, como não chegava a imagem corretamente para o cérebro. Porque aqui nessa condução, na fiação, né, é o que a gente chama de esclerose. Esse machucado, né? Então, assim, como ele vai gerar uma lesão, né, pegando no fio, imagina que esse fio está descascado, isso chama esclerose. E por que fala esclerose múltipla? Porque isso, Edilene, vai acontecendo progressivamente em outras regiões do cérebro. Entendeu? No meu caso, começou no nervo óptico, isso afetou a minha visão. Há pessoas que o primeiro surto vai atacar a medula, então a pessoa acorda de um dia para o outro com uma parte do corpo paralisada. E assim, a gente tem diferentes regiões no cérebro, né, responsáveis, né, com diferentes regiões do nosso corpo. Falando assim, sabe, basicamente. Então, voltando ali pro meu caso, então foi isso que aconteceu, mas até então, Edilene, eu não sabia. Uma coisa curiosa, Edilene, meu primeiro estágio, depois que eu me formei, foi numa ONG de pacientes de esclerose múltipla, chamada HT, em Mogi das Cruzes. É mesmo? Grupo Alto Tietê de Esclerose Múltipla. Eu acho muito importante citar aqui. E, Edilene, eu, na época, eu tô falando isso porque, sabe, o quanto ali eu não correlacionei com essa experiência, mas é uma coisa muito curiosa. Vamos parar aí, hein? Eu lá acordei, né? Certo. Com aquela vista borrada. Vamos parar aí um pouquinho e voltar essa curiosidade no tempo. O primeiro estágio que eu tive foi, como eu falei, nessa ONG. E, Edilene, até me emociona falar, e foi uma fala capacitista também que eu tive um pensamento. Eu vi as pessoas cada vez mais lá, ficando cada vez mais debilitadas, precisando de suporte, mas numa comunidade ali importante entre as pessoas, eu era uma recém-formada que estava dando suporte para os familiares, porque tem um impacto muito grande. E, Edilene, eu pensei assim, nossa, eu nunca quero ter essa condição. Sério? Porque eu falei assim, gente, já tem epilepsia, né? E eu falei assim, gente, eu não daria conta. Eu falei, nossa, isso... Olha só, Edilene. Não deixa de ser uma fala capacitista, um pensamento que eu tive. Porque a esclerose múltipla é uma questão com deficiência. Então, mas, Edilene, isso vem da experiência que eu já tinha com a epilepsia. E eu pensava assim, eu não teria energia para dar conta disso. A epilepsia já foi uma trajetória que eu tive os sintomas aos 4 anos, o diagnóstico só aos 17, mas eu aprofundo isso depois. Então, Edilene, só para trazer um pouco da carga disso e como eu era da área, eu entendi o que era esclerose múltipla e o quanto ela vai progredindo, né? Vai atingindo, por isso que é uma esclerose múltipla. Voltamos para 2016. A vida e os seus... Agora, isso eu não sabia. Eu não sabia desse detalhe, né? A vida, gente, a vida, ela nos faz trilhar por caminhos que são minimamente curiosos às vezes, sim, né? Porque você, veja só, você, né, passou por essa experiência e aí quando você se vê, você estava naquele lugar, né? Sim, e foi uma experiência lá, um aprendizado incrível. Então, voltando lá para 2016, eu liguei para o Valdemir
E falei assim, amor, eu tô com um borrão na vista, eu acho que alguma coisa na visão, eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele já tava voltando pra casa. E eu tampava assim com esse olho, eu só via o rosto do Valdemir em volta. Eu não via, porque imagina, aqui, ó, tenta imaginar a sua visão, e aqui, quando tivesse um borrão aqui, você só vê em volta. Então, e uma sensibilidade à luz. E a primeira coisa, eu tinha o convênio na época. O que me veio foi, eu sabia que tinha o Hospital dos Olhos, que é um hospital como se fosse o pronto-socorro oftalmológico. Uhum. E aí eu falei pro Valdemir, temos que ir pra lá. Nós fomos, né? E lá, Edilene, sabe quando você vai no oftalmo e ele manda para ver as letrinhas, aquelas coisas todas? O exame clássico. Eu fiz isso, eu contei. Aí, Edilene, que eu vi a magnitude da coisa. Primeiro foi, acho que com esse olho, né? Com o olho que não, a vista que não estava afetada. Não lembro qual que foi primeiro, ou com esse primeiro. Tilene, eu não lembro. Ok. Mas aí que eu constatei, sabe? Gente, que eu não via as letrinhas, né? Aí que a médica oftalmo, né? Ela falou assim, olha, dá pra ver que essa mancha que tá aí tá afetando bastante. Eu não lembro mais, Edilene, que exame que eu fiz nesse dia, mas eu acho que eu fiz um exame nesse dia que chama exame do campo visual. Vou explicar aqui pro pessoal de casa, porque a gente escuta às vezes falar desse exame. E assim, Edilene, o que é esse exame de campo visual? Uhum. Não sei se a gente coloca o olho assim, tem uma maquinazinha, você coloca o olho ali e várias luzinhas ficam piscando. Toda vez que você vê uma luzinha, você aperta. E aí essa luzinha, ela aparece no meio do seu campo visual, do lado, só que você tem que olhar só para um ponto. E cada vez que vai vindo a luzinha, você sabe, se percebe e aperta. Para ver certo? se você tem a sua visão tem o alcance aqui. Isso, e no meio. Isso, de todas as áreas aqui. Isso, né? E onde está o seu campo visual. Uhum. Não sei se eu tô falando longe do microfone, Edilene, olha. Não, fique em paz. Se tiver ruim, a produção Gente, avisa. Oi, produção. Então, Edilene, esse exame foi também o concreto para perceber que... Então, é assim, imagina um desenho que representa os olhos, né? E cada vez que um pontinho que eu não apertei, ele fica escuro. Então, você tem uma concretização ali no exame, né? Uma visualização de qual área do seu campo visual está afetada, que você não está conseguindo, né, perceber esse estímulo. Uhum. E aí, nesse olho direito, Edilene, eu estava com 96% da vista afetada. 96? Então, eu só via da forma periférica. Então, com esse exame deu para ver isso. E aí, o que me disseram? Olha, você tem que voltar aqui amanhã, porque a gente precisa fazer um exame mais aprofundado, que é o exame de fundo de olho, a retinografia, se eu não errei o nome. Qual que é esse exame, Edilene? É um exame, talvez você já até tenha feito, pessoal de casa também, é o exame que a gente chama de fundo de olho. Nunca que aí o médico tem um equipamento lá. Sabe que eu falei pra você, Edilene, do nervo óptico? Uhum. Ele dá pra ver por essa, vamos dizer assim, essa lente. Por quê? Tem aqui nosso olho, certo? Uhum. E aí, atrás dele, tem essa ligação com o nervo óptico, que vai passar informação para o nosso lobo occipital, aqui atrás, que processa a visão. Você vê? Olha como o nosso cérebro é um sistema, Edilene, assim, engenhoso. E as partes precisam estar em harmonia. Tá? Então, quando você vê esse exame no fundo de olho, você consegue perceber a parte da retina, tudo mais, e principalmente lá no fundo. E aí consegue ver, lembra que eu falei que tem os dendritos, tipo as perninhas do Uhum. neurônio? Então era possível ver que uma dessas perninhas ali ligada estava inchada. Inchada. Sim. Isso foi no dia seguinte, e é isso que a gente chama, que eu falei no primeiro episódio, o termo técnico é edema de papila. Edema de papila. É isso. Eu tô falando, Edilene, não tô até seguindo muito a linha do tempo, mas isso é o que eu fiz no segundo dia. Certo. Entre o primeiro e o segundo dia, Edilene, acho que o pessoal de casa, imagino, não sei, Edilene, se você já vivenciou algo parecido, quando você faz um exame, volta amanhã pra gente fazer o complementar. Você já vivenciou algo parecido, Edilene? Não. Mas sabe quando você faz uma parte e depois tem que fazer mais? Talvez você já tenha vivido algo parecido, o pessoal de casa, quando você faz
faz um exame e aquele exame não é suficiente. Ou fala, olha, a gente tem que pedir mais exames. Acho que deve ser um misto de ansiedade, de insegurança, de medo, quantas e quantas coisas não passam ali na cabeça. Sim. E parece que as horas se arrastam, os minutos Sim. pesam, né? Edilene, dei esse spoiler porque quando a gente conta, parece que assim, é assim geralmente que eu conto, né? Mas vamos lá. Tive o primeiro, que eu fui, como eu falei, no oftalmo, fiz esse exame, e ela olhou essa retina aqui, e ela falou, olha, não tem nada na sua retina externa, você tem que vir amanhã para fazer esse exame detalhado, que é o exame de campo visual, que eu já dei o spoiler, o que foi o resultado. Edilene, quando eu saí de lá, isso que chama, que é outro termo, essa inflamação chama neurite óptica, que ela já tinha levantado a hipótese, olha, provavelmente você tem uma neurite óptica, a gente precisa ver, que é o nome também para essa inflamação. E ela dá uma sensibilidade muito grande à luz, sabe? Tenta imaginar, dói. E ela também dói conforme você movimenta os olhos. Quando movimenta? Movimenta por quê? O nervo óptico, né? Porque conforme você movimenta os olhos. Aí eu coloquei um tampão. Eu acho que foi... Você lembra, né? Aí o que aconteceu? Aí depois que a gente foi almoçar no Lar Vegan, e você estava lá, e aí eu contei tudo isso para você e para outros colegas que estavam lá, né? Eu acho que a Eliane estava, o Silves e outros colegas também ali do movimento afro-vegano. E todos deram suporte, né? Aí eu falei, Edilene, aquela coisa que eu mais temia. Eu falei, espero que não seja neurológico. Porque eu já tinha essa experiência com a epilepsia. Aí eu falei assim, eu já estava antecipando, eu acho que eu vou ter que fazer uma operação nos olhos e tal. Aí eu falava, espero que não seja neurológico. E eu lembro que você falou, não, olha, vai dar tudo certo, tô aqui com você e tudo mais. Então no dia seguinte, e isso parece que se arrastou. E eu lembro que eu saía na rua e aí eu tirava o tampão e eu tentava ver os carros, não dava para ver a placa, não dava para ver nada. Eu só posso dizer que é um borrão. Só isso, assim. E aí, Edilene, às vezes eu até tentava mexer a cabeça para tentar, sabe, tentar algum outro ângulo. Vamos para o dia seguinte, dia 13. Parece rápido, mas se arrastou. Volto lá. E aí, esse spoiler que eu dei é quando eu faço esse exame de fundo de olho, tive que dilatar a vista e tudo mais. E é quando eu faço esse exame, ela fala, olha, não é uma questão do olho, né? É uma questão neurológica. Você tem que falar com a sua neurologista. E aí, como foi nesse momento? Então, Edilene, assim, até na entrevista que eu menciono no nosso primeiro encontro, que a gente vai falar mais à frente, eu tô citando a entrevista porque é lá que eu escrevi isso. E a entrevista que eu dei para coluna Morte Sem Tabu da Folha, que eu fui a Jéssica, minha amiga, que me convidou. Eu não consigo, sabe, são tantos atravessamentos que eu não consigo não deixar de citar isso. Eu lembro que eu saí, andei pelo corredor, nossa, Edilene, como um corredor, um lugar parece enorme, né? E assim, cheguei na recepção, Valdemir lá sentado, e ele esperando, e aí? Aí eu falei a palavra que eu mais temia, é neurológico. E aí ele sabia o peso dessa palavra, o peso no sentido de que é algo que vai ter que investigar. Aí eu sentei e ele falou assim, não, eu tô com você, vai dar tudo certo. O que não seria diferente, né? Eu gostaria muito que ele tivesse aqui do lado, só que é o guardião, né, gente, que eu já falei pra vocês, já gravei até stories com ele aqui, que se esse podcast existe hoje, foi graças a ele, porque foi ele que me fez o convite. Eu falo que ele é o pai da criança, né? Foi ele que me convidou e que enxergou em mim aí uma possibilidade aí disso tudo tá acontecendo, né? Então, sim, eu sou eternamente grata a ele, e vindo de quem vem, não seria diferente. Sim. Não seria diferente, porque vocês não conhecem a pessoa. Por que eu chamo de guardião, não é, minha gente? Imagine, porque é uma pessoa que está ali, é uma pessoa que está sempre aberta, é uma pessoa que busca solução para tudo, e é casado com esta maravilhosa, e lógico, imagina, se ele faz para tantos,
Quem dirá para ela? Imagina. Ai, Edilene. Guardião, você tinha que estar aqui, mas ele não quer, gente. É muito, né? Ele quer expor a beleza aqui, né? Né, amor? Foi muito importante esse apoio, o apoio que ele já tinha me dado para a vida, para muitas coisas. Inclusive, se eu sou neuropsicóloga hoje, também foi com suporte emocional e financeiro dele, por eu já ter esse atravessamento. E você sabe, quanto mulheres, é difícil acessar o mercado de trabalho, ainda com uma condição. Eu choro. Né? Daqui a pouco eu choro. Aí, Edilene, Nietzsche. só para trazer um detalhe aqui, o quanto... E já tinha uma trajetória de suporte, né? E aí, Edilene, vem a parte burocrática, né, Didi? Eu acho que muitas pessoas que estão aqui escutando, talvez você tenha passado isso, eu acho que já, né, Edilene? Sabe quando você tem que ligar para médico? Você já passou por isso, Edilene? Já, com certeza. Aí, assim, você tá com dor, né, Edilene? Já aconteceu isso? Aí você tem que ligar para médico, você tem que marcar exame, já aconteceu, né? Já muito com a minha mãe, né? Também. A gente não dá nem tempo. Porque enquanto mulheres, ou a gente tá no cuidado nosso ou do outro. Aí, Edilene, eu já tinha neurologista que me acompanhava da epilepsia. E até o momento, não pensava na esclerose múltipla. Porque eu até pensei assim, tem a ver com a epilepsia? Eu perguntei pra médica. Ela falou, olha, não sei, você tem que falar com a sua neurologista. Edilene, a minha neurologista, eu tive que falar com a secretária, não tinha o telefone direto dela. Aguardei, a secretária falou pra mandar um e-mail. Meu Deus. Aí, Edilene, eu já tava com... Não dava, eu tampava assim. Aí o Valdemir me ajudou a escrever, enfim. E aí o retorno que eu tive, qual foi? Olha, a doutora falou para você passar aqui, ela deixou um pedido de ressonância magnética. Detalhe, a médica era de Mogi das Cruzes, a cidade natal, aonde ela, quando eu tive diagnóstico de 17 anos, ela me acompanhava, eu estava ali com 29 anos. E, Juliana, apesar de aquilo ser algo novo, o pouco ali do que eu conhecia enquanto neuropsicóloga, eu falei assim, mas fiz as contas, Edilene. Ela deixou lá o pedido, eu só vou conseguir em Mogi das Cruzes amanhã. Aí eu vou conseguir agendar a ressonância, vai demorar 3 dias, mais 3 dias pro resultado, 1 semana. Aí eu falei, será que dá pra esperar? Eu falei assim, será que eu tô sendo exagerada? Eu tô sempre jogando a bola pra você. Você já passou por isso, Edilene? Você já passou? Eu acho que outras pessoas passaram. De, sabe, falar assim, será que eu tô exagerando? Será que é isso mesmo? Será acho que todos nós passamos. Aí a gente vai Claro. e faz vários exames, enfim. E aí que eu vou falar de uma pessoa muito importante também, de uma mulher muito importante, que foi a doutora Iná Proença. E sempre me emociono porque ela... Cada um ajudou um pouco, mas também tem a orientação médica, né? E já você vai saber porque eu tô falando dela. Voltamos para casa e não esqueço, Edilene, assim, o Valdemir, ele tava basicamente com a mochilinha pronta pra gente ir pro hospital. E assim, ele é muito do lugar assim, bom, você entende o que for que decidir, a gente vai. E se naquele momento eu não soubesse decidir, ele me ajudaria a pensar. Aí eu pensei assim, como eu era naquele momento colaboradora do ambulatório de epilepsia do Instituto de Psiquiatria da USP, que chama Progepsi, tá vendo? E eu cheguei até lá por a formação que eu fiz no HC e virei colaboradora justamente no ambulatório com a temática do que eu vivenciava, né? Já vivenciei a epilepsia. E aí eu liguei para a doutora Iná Proença, uma neuropsiquiatra, e que era uma das supervisoras lá do serviço e que eu tinha muita proximidade. Eu falei assim, eu preciso falar com um especialista para ver se eu estou exagerando. E eu tive mais acesso a ela do que a minha médica. Eu não esqueço das palavras dela, eu repeti isso tantas vezes. Ela fala assim, Esther, você não está exagerando. Uma jovem vai fazer 30 anos, que acorda de um dia para o outro com edema de papila, né, que é o termo técnico, isso não é normal. Você está certa. Vá para um hospital, um pronto-socorro que tenha neurologista, precisa ser neurologista. Ela frisou isso. Por quê, Edilene? O neurologista, ele vai fazer os exames neurológicos básicos, né? Ela falou, precisa ser neurologista. Sim. E aí, gente, não esqueça, o Valdemir do meu lado, com a mochila e tal. Aí eu virei para ele e falei, temos que ir pro hospital. E foi. Edilene, por que eu me emociono de falar da Iná?
porque isso foi crucial. Aí vem um momento que eu brinco palestrinha, eu tô juntando a minha experiência, a gente vai dar um momento palestrinha, porque assim, Edilene, nessa condição que eu tive, a neurite ótica, você tem que agir o quanto antes, porque senão esse impacto na visão ele se torna permanente. E você vê, se eu fosse seguir o que minha neurologista falou, ia ser algo irreversível depois, né? Então, liguei para o convênio. Aí vem outra questão, liga para o convênio para saber onde tem esse hospital. Fomos, né? E fui atendida rapidamente e tudo mais. Lá, fiz mais ou menos esses exames, sabe, Edilene, da vista que eu falei? E tem os exames neurológicos para ver o reflexo, né? Então, por exemplo, eu fiquei deitada na maca e ela... Imagina no pé você passar algo áspero, algo como uma pena, algo de várias... texturas. Meu Deus, eu não ia dar conta, eu tenho cócegas. Eu não ia dar justamente conta. Isso, tem que dar cócega mesmo para ver como tá essa condução, né? Porque a pele sente como tá essa condução. E aí a questão ficou na visão mesmo. Aí, Edilene, eu achando que assim, bom, vai ver o que vou voltar para casa. Aí ela falou assim, você sabe que você vai ter que ficar internada, né? Então, assim, o que você tem é uma neurite ótica, a gente vai ter que investigar o porquê. Porque é isso que eu falei dessa inflamação do nervo óptico, ela pode ter outras origens. Ela pode ser algo inflamatório, de algumas outras doenças. Gente, agora são tantas doenças que pode ter, Edilene, que eu nem lembro mais. Pode ser outras condições, né? Então, ela falou, vai ter que ficar internado. Aí eu já pensei na minha mãe, que até então eu não tinha falado com ela. A dona Edneia não sabia. Não. Gente, dona Edneia, linda. Beijo pra senhora. É a mãe dessa gatíssima. Adoro a dona Edneia. Sim, nossa, eu pensei nela e eu falei assim, eu vou falar com ela quando eu já tiver algo concreto, né? Aí eu fiquei num local, assim, antes de ir pro quarto. É a primeira vez que eu fiquei internada ali na vida, assim. Fiquei num lugar ali temporário. Aí o Valdemir já sabe. Falou assim, você tem que falar com a sua mãe. Vamos falar com a dona Edneia. Ele teve todo o cuidado. Ele falou assim, Esther, agora é o momento de falar com ela. Qualquer coisa eu tô aqui. Né? E aí eu liguei pra ela, tentei... A carinha dele, gente, olhando pra ela, revivendo tudo isso, Sim. né, guardião? Sim. Ai, Edilene, e aí eu liguei pra ela, tentei tranquilizá-la. Falei, mãe, tô aqui com uma coisa na vista, vou me investigar e tudo mais, tá tudo bem. E aí tá assim, tudo bem, né? Fiz a ressonância magnética, que eu já tinha feito, Edilene, eu faço a ressonância magnética todo ano, desde os 17 anos. Nossa, eu acho esse exame por causa aquele barulhão, né? Por causa da epilepsia. Mas dessa vez foi diferente, porque como a minha vista estava super sensível, aquela luz que fica em cima, nossa, eu gritei de dor. Tortura. E eu não consegui, porque assim, quando você faz o exame de ressonância magnética e ele vê a medula também, você tem que entrar lá pro fundão, né? Meu Deus, não dou conta. Isso eu não dou conta. Edilene, pela primeira vez na vida, eu não consegui, fez parte principal do exame, mas faltava a parte da medula, porque a esclerose múltipla, ela pode atacar também a medula, né? E aí vai interferir nos movimentos, né? Dos membros inferiores e superiores. Eu acho que é isso que eles já estavam querendo investigar também. E eu fiz a tomografia e aí já apareceu, confirmou que tinha, quando na ressonância vai mostrar que tinha essa lesão no nervo óptico, a esclerose, né? Então esse exame foi importante. Você vai ver no caminho, né, Edilene? Teve os fundos de olho, mostrou, né, uma inflamação, aquele exame do campo visual, e a ressonância é muito importante. Foi importante para isso. Agora, Edilene, abro um parênteses de novo. Lembra o que a gente falou na introdução, na parte 1? O quanto é a questão do acesso ao diagnóstico. E tem-se a ideia de que a epilepsia, a esclerose múltipla é mais prevalente em pessoas brancas. E isso é um viés, não é verdade, porque ela é pouco pesquisada em corpos não brancos, né? Certo. E aí, Edilene, por muito tempo se achava que a esclerose múltipla ela era mais agressiva na população negra. Ela tem umas manifestações iniciais um pouco diferentes, mas por que, Edilene, que é tido como mais agressiva? Porque quando a pessoa negra, que quando a gente fala no Brasil, em outros lugares, que também compõe as camadas de mais vulnerabilidade
mobilidade social, pelo nosso histórico de escravização. Quando ela vai conseguir acessar um serviço específico, já muita coisa já está avançada, ela já está no segundo surto. Tenta imaginar essa questão da visão, por exemplo. Então, por que eu estou falando isso, Edilene? Porque eu fui uma exceção. Se a gente pensar na classe trabalhadora brasileira, em geral, para você acessar o SUS, e quando eu falo do SUS, ele é super importante, mas cada vez mais tem se tirado o investimento dele. Tá vendo, Edilene? Não dá para deixar de se associar com uma questão política, de políticas públicas. Sim. Se eu pensasse do meu lado, nossa, consegui, acessei, fiz o exame, mas eu sou uma exceção. E às vezes, mesmo quem consegue acessar, às vezes você não tem profissionais que vão identificar corretamente. Sim. Então, é a importância desse episódio, das pessoas saberem. E às vezes, Edilene, a pessoa que às vezes acaba sabendo mais que o médico, né? Mesmo no particular, e falando, não, eu preciso fazer tal exame e tudo mais. Então, Edilene, voltando, só para te dizer a importância desse exame, é um exame caro, e uma fila de espera às vezes grande no SUS, né? Mas num caso de emergência se acessa mais rápido. Mas, enfim, fiz o exame e aí constatou isso. Aí eu fiquei internada. Edilene, resumindo, eu fiquei internada cerca de uns 7 dias. E aí eu fiz um procedimento que se chama pulsoterapia. Você já ouviu falar de corticoide? Sim, já ouvi falar. E o corticoide, Edilene, ele vai agir justamente nessa questão imune. Então, por exemplo, é como se nessa lesão que eu tive, é como se ele fosse ali para tentar reparar aquela lesão, sabe? O corticoide, ele vai fazer isso. Ele tem várias funções, né? E aí tem algo que chama pulsoterapia, é um termo importante, porque as pessoas com esclerose múltipla, elas vão tendo outros surtos, podem ter outros surtos ao longo da vida, e mesmo tomando a medicação regular, que eu vou falar um pouco mais à frente, quando você tem um surto, você tem que fazer pulsoterapia, que é tomar o corticoide na veia, para que você tenha uma ação rápida de uma reparação, sabe? Como se fosse ajudar numa cicatrização, falando assim, basicamente. E aí me falaram que eu tinha que tomar pulsoterapia, aí fizeram vários exames, assim, tampava meu olho, falava para ver as letrinhas e tudo mais, e eu comecei a pulsoterapia. Mas ela não é muito agradável, né? Quando o corticoide entra na veia, ele esquenta. E também, nem sempre as pessoas também conseguem acessar. Tem que abrir um parênteses de novo, Edilene. E aí eu vou falar da minha amiga Aline, que é conhecida no Instagram como a esclerosada rara. Esclerosado é um termo muito pejorativo. As pessoas já devem ter escutado isso. Seu esclerosado. Vem da questão da esclerose múltipla. Mas muitas pessoas com esclerose múltipla vão e ressignificam esse termo. E a Aline, ela sempre compartilha a trajetória dela. E já teve muitas situações que ela não conseguiu acessar a pulsoterapia porque os médicos não identificaram a necessidade disso, que era um surto, né? Você vai ver, Edilene, que eu vou abrir muitos parênteses, porque eu não consigo falar da minha história sem trazer outras mulheres comigo, né? Que passam por outros atravessamentos com a esclerose. E aí fiz pulsoterapia, e aí aos pouquinhos, a vista foi melhorando. Mas a dor no olho continuava. Acho que nesse momento eu recebi visitas do pessoal, eu acho que da Chu, né, lá do espaço, né, que ela tinha, né, do vegana. Eu lembro que o Lar deu doação de lanches, né, porque você sabe, quando a gente vai para o hospital, nem sempre a gente tem a dieta, né, que a gente consegue acessar sem as coisas de origem animal. Eu tô falando isso porque foi um cuidado de carinho. Eu lembro que você sempre perguntava também o que estava acontecendo, enfim. E a rede de suporte é muito importante. Sim. E eu lembro que estava próximo do meu aniversário. Era 12 de outubro. Eu não lembro quantos dias exatamente. A minha mãe depois ficou comigo. Ela passou o aniversário dela lá, 19 de outubro, comigo. E aí, Edilene, chegou... Eu fiz aquele exame. Você já ouviu falar do exame de líquor? Eu só ouvi falar desse exame com você na época, até então eu desconhecia. Edilene, eu tô detalhando muito dessas coisas porque
para as pessoas entenderem quantos são detalhes para investigar e entender quando alguém falar que é esclerose múltipla, ela passou por esses detalhes e às vezes por mais de uma vez. Esse é um exame, Edilene, que vai, né? Eu vou falar assim basicamente, né? A gente tem um líquido, né? Que percorre nosso cérebro, a medula e tudo mais. Quando tem uma inflamação, tipo a meningite, é porque teve uma inflamação nesse líquor, né? E eu estava numa investigação no hospital. Eles tinham que descartar outras condições, outras doenças que poderiam ter causado isso, tipo algumas infecções. Edilene, você tem que ficar assim, né? Curvado. E aí vem uma agulha enorme para fazer a punção daquele líquido. Só de olhar conforme a cor já dá para saber se tem alguma infecção ou não. Então, assim, você imagina, Edilene, exame após exame e aquela interrogação, o que é? Eu falo desse momento, Edilene, porque assim, Valdemir estava lá, é muito desconfortável e você não pode se mexer. E aí, assim, foi crucial, assim, o Valdemir me ajudando a conter de um lado, a enfermeira. É sem anestesia? Sim. Porque eu tenho um nódulo na mama esquerda e aí em 2014 eu fiz punção desse nódulo, né? E era uma agulha gigante mesmo. Só que eu lembro que teve uma pomadinha, alguma coisinha ali local. Eu lembro quando eu vi aquele tamanho da agulha... Eu levei um susto, eu falei, gente, socorro, pois mas enorme aquilo. Imagina, fica até um alerta aqui. Eu tenho um nódulo, que aí eu fiz a biópsia, foi benigno, né, e tudo mais. Eu acompanhei durante um tempo e ok, mas temos que fazer, né? Isso daí faz parte do nosso autocuidado e da prevenção, né? Isso, né? Quando a gente consegue, né, acessar esse direito, né, Didi? E aí, eu já conhecia esse exame pela atuação na minha prática clínica. A epilepsia não foi só uma vivência, eu atuei em estágios, enfim, nessa área. Então, eu conhecia, mas nunca tinha vivenciado. Eu falo porque, assim... são muitos desconfortos e quando a gente chega no hospital, o corpo tá ali para ser invadido de todas as formas, né? E, de novo... quantas coisas invasivas a gente passa até acessar o diagnóstico. E fiquei ali, assim, o Valdemir... o Valdemir quase que... Eu não sabia quem chorava, né? Era o Valdemir ficando forte ali, né, para isso. A sorte que o médico que foi, super brincalhão e tal, puxou e falou, olha, tá limpinho, viu? Olha aqui, eu nem consegui olhar. E aí, só que ia pra investigação. E esse resultado, ele só saiu alguns dias depois que eu tive alta. E esse exame do líquor, ele é crucial para se pensar no diagnóstico da esclerose múltipla. Entendi. E aí vou chegar lá, né, nessa importância. E aí depois você tem que ficar deitado por um tempo, não pode se mexer, enfim. Então teve isso também, esse pós-exame. Edilene, na minha cabeça, você imagina, né? Eu já fui pesquisar e tudo mais. Eu já tinha lido, já tinha uma ideia que neuroetiótica tem uma grande relação com a esclerose múltipla, como o primeiro surto. Poderia ser outras coisas, mas eu estava ali estudando e do que eu conhecia, eu já tinha essa ideia. Mas os médicos falavam, não, você está sendo ansiosa, está sofrendo por antecipação. Mas eu sabia. E, claro, eles tinham que ser cuidadosos com isso. Sim. Mas a minha expectativa era no exame do líquor. Por quê, Edilene? Sabe essa atividade autoimune que eu falei para você? Que a gente precisa ter, né, em outras partes do corpo. O exame do líquor, ele identifica um termo que chama bandas oligoclonais. Meu Deus. Só. Resumindo, Edilene, o que isso significa? A presença de bandas oligoclonais, ela significa que o cérebro está tendo uma atividade autoimune. Mas o cérebro não tem que ter atividade autoimune lá, entendeu? Atividade imune, perdão. Não tem que ter essa atividade lá. E eu sabia que esse exame era crucial para descartar a esclerose ou outras questões, ou ver a probabilidade dela. E aí você imagina, eu esperando o resultado. Mas saiu o resultado de outras coisas que foram descartadas e o mais específico, que era a esclerose múltipla, ainda não tinha saído. E nesse meio tempo todo você ainda continuava com... Isso, com a questão do olho, da visão. Isso, tá. Continuava. E no hospital,
Depois de um tempo, a pulsoterapia, a visão foi voltando. Sabe, Edilene, aquelas TVs antigas que fica aquela imagem, sabe? Tem uma aqui atrás. Então, aquela imagem granulada. A minha visão foi voltando assim. Então, foi saindo aquela mancha, mas ainda não voltou 100%. Vamos imaginar, Edilene, lembra que eu falei aqui do cabo? Imagina que a gente faz aqui um remendo, aí o som chega com chiado, mais ou menos, porque ainda... né? Mais ou menos. Tá, mais ou menos. Então, vamos pensar que a pulsoterapia foi, vamos dizer assim, começou a fazer uma recuperação ali naquela inflamação. Mas não tá uma condução nítida ainda. Certo. Mas a intolerância à luz continuava, muita dor de cabeça, enfim. Fui evoluindo até chegar à alta. Porque aí você fica até o máximo que melhora. Enfim, aí depois também vem o lar de novo, porque quando eu saí do hospital fomos almoçar lá no Lar Viga e depois fui para casa da minha mãe. Resumo da ópera, Edilene, chegou uma hora que saiu o resultado do exame. E aí deu lá presença de bandas oligoclonais e tava lá, eu não lembro agora, 90 e tantos % de ser chance de esclerose múltipla. E como foi isso? Edilene, é aí que eu falo, igual nessa entrevista que eu mencionei para você, do luto antecipatório. A gente fala de luto, né, Edilene, na morte, mas tem um luto também de outras coisas, né? Sim. Quando a gente sai do emprego, termina um relacionamento, até escolhas Qualquer boas, término, né? E quando a gente fala da doença, quando a gente fala de uma doença crônica, é como se você antecipasse aquela perda, mas é a perda, nesse caso, de um corpo saudável, entre aspas. Porque até ter aquele diagnóstico, você imagina, mas não tem a certeza. Sim. Fechou, é como se você estivesse abandonando. No meu caso específico, eu estou abandonando um corpo que até então não tinha esclerose múltipla, né? Então, é um luto antecipatório e também... você não sabe o que vai ser do futuro. E eu, conhecendo da esclerose, eu sabia o quanto ela pode ser progressiva. Enfim, tem alguns tipos de esclerose, né? Que tem um surto remissivo, você tem um surto e volta, outros vão progredindo, enfim. Não estou usando aqui os termos técnicos. Então, Edilene, importante você ter perguntado, porque eu estou voltando nisso agora. Eu acho que eu tentei racionalizar, sabe? E aí já fiquei pensando assim, próximo passo. Já mandei o exame para minha neurologista. Mas, Edilene, tem uma coisa muito importante. A gente tem no Brasil, não só no Brasil, mas ainda um modelo tradicional, que é assim, para você diagnosticar esclerose múltipla, você tem que ter essa lesão, sabe, esclerose, em 2 regiões do sistema nervoso central, do cérebro. O sistema nervoso central inclui também a medula. Você precisa ter 2 lesões para ser fechado como esclerose múltipla. É mesmo? Então, eu tive aquele surto, certo? Que a gente chama de surto. A minha médica me acompanhou, porque como eu tomei corticoide no hospital, você tem que fazer o desmame, né? Então, eu fui tomando um medicamento, que não lembro mais agora o nome, para ir tirando isso e acompanhando com ela. Quando eu mostro o exame, ela fala assim, olha... pode ser esclerose múltipla, mas pode não ser. A gente precisa esperar para ver se você vai ter um outro surto. Eita. Por enquanto, não tem muito o que fazer. Eu falei assim, mas não tem nada? Ela falou, olha, pratique esporte, tem uma boa qualidade de vida, e, enfim, né? De novo, quem consegue acessar a qualidade de vida, né, Edilene? Pois é. E aí eu falei assim, mas gente, eu não me dei por vencida. Porque eu falei assim, eu já tinha lido algo que você não precisa ter múltiplas escleroses para diagnosticar a esclerose múltipla. E eu ouvi isso depois de 2 médicos também. E eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? E é quando eu procuro um acompanhamento que a gente chama de off-label. Ou seja, né, não chega a ser experimental, mas eu fui num profissional que foi me acompanhando, né? Com essa outra perspectiva. E com algumas intervenções que eu posso chamar talvez de um tratamento experimental, né? Vou dizer assim. Porque tem vários outros caminhos, né? De novo,
eu conheci essa possibilidade porque eu sou da área de neuropsicologia. Conhecia procurar médicos que tinham uma outra visão de fazer um acompanhamento pensando nessa possibilidade da esclerose. Para se eu viesse a ter um novo surto, ele está acompanhando ali de perto. Essa minha neurologista não tinha essa perspectiva. Então, assim, Edilene, não dá nem para vivenciar um luto, né? A gente já tem que pegar o telefone, ligar e tudo mais. Então, eu tive esse acompanhamento. E aí a minha visão foi melhorando. Eu lembro que isso foi em outubro. Eu acho que em fevereiro de 2017 eu fui fazer aquele exame de campo visual de novo. Melhorou. Eu fui num neurooftalmo, que é uma especialidade também tem poucos profissionais, que é justamente essa intersecção cérebro, olho, esse meio aqui que fica, né? Ele vê isso. E até então, Edilene, eu pensava assim, será que é melhor? Foi por causa do período do hospital? O que foi? E aí ele falou, olha, não é muito comum essa melhora. Esse acompanhamento já que você foi fazendo ajudou muito. Olha que bacana. E aí ele falou aquilo que eu trouxe, né? Ele falou assim, olha, a gente não precisa esperar, né, múltiplas escleroses para ter esclerose múltipla. Ele falou, os papers, que chamam os artigos científicos, já vão apontando para isso. Se a gente pega o marcador de uma pessoa jovem, neurite óptica, sabe? Você vai pegando vários fatores, já é um indicativo. Você não precisa esperar a pessoa ter um outro surto para fazer um acompanhamento de perto. Então, foi, sabe, meio que uma confirmação daquilo que eu estava, né, pensando. E aí foi seguindo esse acompanhamento a partir daí. Eu acho que assim, a linha do tempo a gente vai e volta, né, Edilene? Voltando um pouco, o meu aniversário de 30 anos, ele foi pós-diagnóstico, né, assim, pós-diagnóstico não, com esse exame, mas eu ainda ia passar nesse especialista. Uhum. E de novo lá, Viga, né, eu fui comemorar meu aniversário lá. Eu acho que foi um momento bem marcante, porque eu fiz o que a gente chama de Big Shop, quando você está em transição do cabelo, aí você corta toda a parte alisada do cabelo. Foi um momento também de conexão com a minha ancestralidade muito importante. Tem a minha foto com o cabelo bem curtinho, o Valdemir do lado. E foi um aniversário, sabe, com um gosto meio estranho, assim. Aí esse luto antecipatório, como que eu vou estar no que vem? A gente nunca sabe, né, Edilene? Mas quando a gente tem um diagnóstico, eu pensava na minha mãe. E aí? Mas viver um dia de cada vez. Foi quando acessei esse médico, voltamos lá para fevereiro, quando eu te falei. E daí, Edilene, tem tanta coisa para falar que eu vou passar a bola para você, porque deixou ali um diagnóstico, mas vão vindo outros atravessamentos, né? Até se estabilizar. Um outro ponto, eu acho importante também, Edilene, mas vou passar a bola para você. Eu só vou falar alguns pontos que vai ser importante eu trazer, tá bom? Eu fui falando você viu, né? Falei do meu surto para cá, né? Uhum. Falei do diagnóstico, enfim, tem um pouquinho mais para frente, mas tem os sintomas prévios também. Tá bom? Só dei aí uma pincelada do que eu vou falar, mas joga a bola para você também, porque eu acho que do que eu falei aqui, você conhece seu público. Talvez tenha umas coisas importantes que seja importante eu aprofundar. Quando você... Eu acho que para toda e qualquer patologia, né, quando a pessoa tem a oportunidade, né, o acesso a descobrir ela de início, tudo fica mais fácil, né? Alguns tratamentos podem salvar uma vida, né? Que infelizmente a realidade da grande parte da população não tem esse acesso. Quando descobre, muitas vezes não tem mais como recorrer a um tratamento, alguma coisa. E, infelizmente, às vezes perdem-se vidas dessa forma, né? Infelizmente, é uma realidade que... Porque o SUS, eu falo, a minha mãe se tratou no SUS, né? No ICESP, no Instituto do Câncer. Que é um paradoxo que existe, porque é considerado o melhor hospital para tratamento oncológico da América Latina. Tem certificação para isso. Ele é SUS, 100% SUS. E ele não aceita particular e nem aceita convênio, né? Ok. Só que a pessoa, para chegar até ele, é via SUS. Só que quem tem o acesso, né?
a outros recursos, não consegue chegar nesse hospital que é considerado melhor se não for por essa via pública. É uma coisa... Eu lembro que quando eu tive contato com essa realidade, lá é um mundo à parte. Infelizmente, não faz parte dessa realidade da maioria que depende da rede pública. E a rede pública tem o seu lado bom, sim, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, estão sucateando o SUS, né? Esse é o grande problema, né? É uma pena. E em cima de tantas coisas que acontecem, né? Que isso pode até a gente trazer um episódio para estar tratando sobre essa questão também, que é da grande massa, é da população, né? Da maior parte. E aí, a esclerose múltipla, quando você teve esse diagnóstico que foi, né? De fato, foi aquilo. O que ela mudou na sua vida? Porque, assim, eu acho que você falou mesmo do luto, você passa por uma transição, né? Você passa a se enxergar e se reconhecer no outro lugar. O que ela trouxe para você de bom? Como que é a Esther hoje? Como que a Esther se viu antes? Como que a Esther se vê e se sente hoje, pós-diagnóstico? O que ela agregou na sua vida, por exemplo? Em termos de coisas que você faz hoje que... antes você não faria e que isso te agrega qualidade de vida. O que ela te trouxe, o que ela fez você enxergar sobre uma outra perspectiva, porque eu acho que isso é uma visão minha, né? Quando nós temos quando você tem um diagnóstico específico de uma doença X e você recomeça a partir dali, eu acho que não sei se... Mas acho que a partir desse instante a pessoa muda o olhar sobre muitas coisas. Algumas coisas que tinham muita importância deixam de ter sentido. Algumas poucas que antes ela não dava atenção passam a ter um outro olhar. Coisa simples, inclusive, né? Você passou a dar mais valor para algumas coisas ou não? O que isso te trouxe de transformação de dentro para fora? Porque uma questão é a gente cuidar da parte física, ter os cuidados, ter o acesso a tratamentos e tudo mais. Você é uma pessoa da área, então você está envolvida nisso, né? Você tem colegas, enfim, você tem esse acesso. Mas... E para Esther, mulher, e lá dentro dela, o que isso mudou? Isso transformou você em alguma coisa? Porque eu acho que é sempre uma oportunidade que a vida dá da gente... E aqui eu não estou romantizando nada, mas é questão de termos práticos. Por exemplo, eu hoje me encontro, eu tenho essa doença X, ok. Como que eu vou conviver? Porque é uma questão de escolha. Como que eu vou conviver com isso? Eu tenho que praticar uma resiliência de aceitar, porque às vezes a pessoa pode ter a resistência quanto àquilo. E quanto maior a resistência, mais difícil fica para a própria pessoa, porque ela se recusa a tratar, ela se recusa a... Então, eu ressignifico isso, entendo, eu contextualizo isso. Hoje a minha vida é assim. E o que isso mudou? Isso te fez mudar de alguma forma? Eu acho isso tão importante, cara, porque eu acho que muitas vezes a pessoa pode fazer o melhor tratamento que tiver, mas se ela não tiver essa questão daqui, da vontade, do que significa para ela, na boa, para mim, não faz efeito. Porque eu acho que o tratamento, ele é o todo, ele é o completo, né? Da parte física, da parte emocional e da parte mental. Isso trouxe? Você já refletiu sobre isso? Olha, Edilene, já. E assim, vou trazer aspectos para refletir, não vou dizer polêmicos, mas vou trazer algumas coisas também que até quando a gente fala do meio das pessoas com deficiência, a gente ressignifica isso. Olha, Edilene, eu acho que assim, o termo resiliência, ele é importante, mas ao mesmo tempo, ele romantiza algumas coisas. Então eu vou trazer alguns pensamentos, sabe? Porque o que acontece, Edilene? Quando a gente fala de resiliência, a gente também parte de um pressuposto que é da pessoa.
Não que isso não seja importante, mas você percebe, é preciso recursos para isso. É igual quando a gente fala luta contra o câncer. Não que a ideia disso, se a gente for pensar, a luta é da pessoa. Então, se ela não venceu o câncer, então é ela. Você viu que você falou do SUS, que a gente está falando de tudo isso, você tem toda uma estrutura, né? Então, a resiliência, ela é um pouco, até em psicologia, quando a gente pensa nisso, ela é um pouco problemática esse termo, porque ela parte dessa ideia que sou eu. Então, eu tenho que construir isso. Não que não tenha essa importância, mas não sou só eu, né? E às vezes, vamos pensar assim, se a gente for pegar o termo resiliência mesmo, tem pessoa que não vai ter resiliência, ela não precisa ter, entendeu? Então, assim, eu trago essa reflexão que não só é minha, é construída, né, pela comunidade das pessoas com deficiência e também já ouvi isso de pessoas que vivenciam câncer. Então, eu dando essa parte e a questão de ressignificar também é muito particular. Então, eu tenho esse cuidado, Edilene, porque eu estou aqui hoje, mas foi com muito suporte. E eu não sou a realidade de todas as pessoas com esclerose múltipla. Uhum. Então, é um cuidado que eu tenho que ter, porque assim, se falar o que aconteceu de bom, muitas pessoas vão falar, não, minha vida acabou. E é fato, Edilene, porque assim, isso é uma realidade, porque até para ela ter um acesso, acessibilidade, porque assim, geralmente a esclerose múltipla ela é conhecida por vir numa idade muito jovem. E aí dentro do nosso sistema capitalista vai falar assim, na idade produtiva, né, que você está trabalhando e tudo mais. Mas tirando esse termo, vamos pensar assim, é a idade que a pessoa, né, está ascendendo a vida adulta e tudo mais. Então ela tem uma cisão muito grande. Algo que eu acho que eu não falei para você, na semana que eu tive a questão do olho e tudo mais, naquela semana eu ia ter uma entrevista de emprego para ser uma das neuropsicólogas responsáveis por uma clínica que estava sendo formada e uma amiga médica me convidou. E dali para ali, daquela frente, impactou muito a minha vida profissional. Eu tinha o suporte do meu marido, do Valdemir, mas vem uma sensação muito ruim, né? Agora, imagina, eu tive esse surto, não tive outros, né, até então, mas há pessoas que têm sucessivos surtos. Então, dependendo da região, Edilene, afeta a visão, vai afetar o caminhado, vai começar a afetar também a deglutição, porque tudo isso é controlado, né, por regiões do cérebro. Então, a pessoa pode ficando cada vez precisando de mais suporte. Então, da minha parte, eu não acho justo falar no sentido de não trouxe coisas boas, porque não vai trazer. Parece estranho eu falar isso, porque por isso que ela é uma doença que precisa ser falada, porque ela é importante, porque ela pode ser devastadora. Não tem como eu não falar isso. É a mesma coisa da epilepsia. Eu tenho um tipo de epilepsia do lobo temporal, são crises parciais, enfim. Mas eu falo do lugar de quem tem epilepsia, controlado com a medicação, que não é a realidade. Tem muitas pessoas que têm 30, 40 crises por dia. Então, sabe, eu falar assim, não, eu superei e tudo mais. O que eu posso dizer, ela é difícil. Você perde muito. Eu não posso deixar de dizer isso. Você perde muito, mas é por isso mesmo, Edilene, que a rede de apoio é importante. Então, quem está escutando aqui, é uma coisa que eu sempre falo, Edilene, quando eu vou falar da minha história da epilepsia ou da esclerose múltipla. Não me tenha como modelo. Não me tenha como modelo, porque é um exemplo de superação e tal. Eu espero que eu esteja aqui possibilitando esse alerta. O alerta para os sintomas, que eu vou falar um pouquinho dos sintomas prévios, que são muito importantes aqui, né, para a gente ir encaminhando, e a rede de apoio. Então, a rede de apoio e o que você falou em defesa do SUS. Porque o que acontece, Edilene? Eu falei isso numa aula recentemente que eu dei de epilepsia. Acho que eu falei pra primeira parte. Estou falando isso para a gente chegar, te contextualizar isso da resiliência, tá? Então vamos pensar assim. Eu imagino que muita gente está assistindo e falando, poxa, precisamos falar mais sobre isso. Talvez sensibilizada com a minha fala, lembrando de outras pessoas também. Mas aí, Edilene, quando a gente chega
por um projeto político, para apoiar um projeto, enfim, eu estou falando de políticas públicas, independente de um partido, mas a gente vai ter posições políticas que não vão ser em defesa do SUS. E aí é como eu falei para uma aula que eu dei para um grupo de psicólogos, eu acho que eu falei isso na primeira parte. A gente se sensibiliza com quem chega no nosso consultório com determinadas condições. A sua prática política, teórica, está salvando ou encaminhando essas pessoas para a morte? Então, eu acho a importância da defesa do SUS para acontecer isso, Edilene, que você falou. Porque aí você tem um suporte e fala, poxa, eu tenho suporte para buscar. Então, eu chamo aqui a atenção que não dá para a gente tirar a questão da política. Quando a gente fala política, são ações, a gente não está falando de partido. Sim, claro. Então, quando você vai apoiar um candidato, um projeto, você tem que pensar, esse projeto vai atingir quem? Né? Quando a gente fala do SUS, a gente precisa em defesa do SUS, os deputados que a gente tem lá em Brasília, da Câmara, sobre a saúde, a gente tem a bancada dos representantes dos planos de saúde. Então, eles não estão interessados a apoiar projetos de fortalecimento do SUS. Uhum. Né? E aí, inclusive, você acompanhou, né, Edilene? Eu perdi meu convênio na pandemia, como muitas pessoas com outras condições crônicas, porque o convênio não quer que você use. O interessante é você pagar o convênio e não usar muito. Sim, E nós, pessoas, né, com condições crônicas, a gente usa bastante. Aí eles foram aumentando, até que meu convênio chegou em 3.500. Meu Deus. E eu não consegui dar conta. E aí, Edilene, eu fiquei sem essa assistência. E por que isso também aconteceu? Por conta de um projeto político que fortaleceu esse caminho, né? Então, por isso que é difícil falar em resiliência, porque você precisa de uma estrutura toda. É a mesma coisa a gente pensar em alimentação, Didi, sabe? Nossa, bora correr. Mas se você não conseguiu dormir, se você não tem uma cama, se você não tem comida, não dá nem para ter força de vontade. Então, Edilene, eu estou falando isso e reforçando para as pessoas pensarem que caminhos, que projetos elas estão apoiando. E que caminhos, enfim. E a realidade hoje é que a gente tem o sucateamento do SUS e tudo mais. E a realidade da maioria das pessoas com esclerose múltipla. Quando o acesso ao diagnóstico, e é muito sofrido, porque até você conseguir, às vezes, achar um médico, às vezes mesmo particular, que entenda a esclerose múltipla. É sofrido. Você ir de médico em médico, você esperar, e aí, por exemplo, chega e fala, você está tendo um surto, fala que não é surto, você mudar de medicamento em medicamento. É sofrido, é cansativo. É adoecedor, por isso do luto antecipatório. Mas é aquilo, Edilene, como a gente faz, né, parte, enquanto mulheres da classe trabalhadora e tudo mais, a gente tem que achar algum caminho, né? A gente mesmo ir atrás e tudo mais, ou outras pessoas darem o suporte. O que eu posso dizer, Edilene, no meu caso, eu não sei muito bem como responder isso, porque eu tive o suporte para ressignificar isso. Eu não consigo responder isso sozinha. Uma coisa que eu falei hoje, até para um paciente, e eu posso dizer para você assim, parece muito forte o que eu vou falar, mas se não fosse a minha mãe, e se não fosse o ativismo, a construção com outras mulheres, eu não estaria viva hoje. E quando eu falo viva, Edilene, não é só viva em si. Porque assim, tem o suporte do meu marido e da minha mãe. Mas a gente precisa de outras redes de apoio. Você, como fala aqui das mulheres, né? E até para não sobrecarregar, né? O meu marido como cuidou de mim, a minha mãe. Então eu falo que quando eu abri esse campo, que eu já estava na militância, e essa epilepsia, a esclerose múltipla foi um chamado para outras coisas, ela me impulsionou a retomar algumas coisas, mas isso, Edilene, dentro da minha realidade. Porque dentro da minha realidade, de atuar na área, a esclerose múltipla, ela me fez resgatar um antigo desejo de que eu quero voltar para a prática clínica da neuropsicologia, assim eu pensei, e eu tenho que ter a realidade de que eu tenho que trabalhar com outra pessoa em conjunto. Que era uma realidade que eu já pensava antes e que se concretizou hoje, que eu trabalho com a Marcela, nós fundamos a Baobá Neuropsicologia. O que eu posso te dizer dentro da minha realidade, da minha construção, é que ela foi um choque de realidade para minha realidade, no sentido de um chamado dentro da minha prática clínica de que eu preciso voltar
para o ativismo da saúde. Porque eu fiz por muito tempo da epilepsia, por muitos anos, né? E aí eu falei assim, eu preciso fazer esse chamado tá aqui de novo. Eu preciso, isso que eu falei para você, pensar em saúde da população negra, das mulheres, enfim. Então, Dilene, eu posso dizer que isso foi um chamado que me trouxe. Um chamado também, porque foi me trazendo outros atravessamentos. Aí que eu fui descobrir o quanto a vitamina D era importante para minimizar algumas coisas e tem uma relação também com a esclerose múltipla. Aí eu fui descobrir o quanto a vitamina D é importante. É um exame caro, sabe? A deficiência da vitamina D leva a muitas coisas, uma fadiga e tudo mais, uma série de coisas que ela interfere. É um hormônio, né? E aí fui descobrindo isso e faz parte da minha prática clínica hoje, né? De pensar nisso. A pessoa chega com uma demanda, mas geralmente o que parece uma depressão pode ser um impacto de alguma da vitamina D ou outra questão que precisa de suporte. Tá vendo como vai se ramificando? Igual uma baobá, né? Aí, Edilene, foi me levando a isso. Eu acho que eu fui buscar outros espaços, eu fui aprofundar. Eu acho que ainda mais o laço com a minha mãe. E, assim, isso me levou para outros cuidados de saúde, né? Eu mudei a minha dieta. Eu não quero aqui tomar, sabe, como se eu estivesse indicando nada. No meu caso... Não é o caso. Você está compartilhando a sua experiência. No meu caso, retirar o glúten ajudou muito para mim. Eu fui descobrir que eu tinha intolerância. Eu fui vendo outras coisas que eu não tinha parado, assim, para pensar. Mas, de novo, eu tinha a possibilidade de fazer isso, né? Então, e também de pensar de rede de apoio para outras pessoas com esclerose múltipla. Eu não sei se respondi, Edilene, mas eu não sei se tem mesmo uma resposta em si. Eu acho que ela foi um chamado para tudo isso que eu estou te falando aqui. Essa abrangência. Entender que eu acho que a primeira coisa que me veio, Edilene, que eu acho que falei na primeira parte, que eu tive que me dar conta de uma jornada que ia vir primeiro. Então, assim, não foi algo fácil e ainda não é. Eu tô falando com você aqui agora. Mas, Edilene, e muitas pessoas com esclerose múltipla que estão assistindo em outras condições. Você tá aqui, tô aqui, como você disse, pleníssima. Mas, se eu voltar a ter um surto, ou quando dói minha perna por uma dor neuropática, ou como fez frio hoje, e um frio me impede de fazer alguma coisa, toda essa força cai por terra naquele momento. Porque, assim, você estar com o corpo que você não tem controle. A gente nunca tem. Sim. Mas é uma incerteza. Então, você viver aproveitando o momento, mas sabendo que você não tem uma constância daquela, entre aspas, saúde. Então, hoje eu tô falando aqui com você. A gente já teve situações, né, Edilene, de você me ligar e eu falar, Edilene, tá frio, minha perna tá doendo, você lembra? Lembro, claro. Então, assim, a viver com uma condição crônica é nesse sentido. E eu acho que, de novo, o que move é a rede de apoio. Por isso que, assim, eu não sei como, né? Eu tô puxando aqui o tempo, mas tem duas coisas que eu quero trazer e passar para você. Eu não sei como tá o nosso tempo, mas duas coisas... A produção avisa. Já tá, né? Nossa, se bobear. Já me sinalizaram já, aqui. Né? Gente, ó... mas eu acho que o quanto representa, né? Quanto vai longe, o quanto, assim, eu acho que diz respeito muito a você. Você deixa muito à vontade. E esse espaço que eu tô tendo aqui é um espaço que eu queria há muito tempo poder trazer isso. Edilene, vamos então caminhando para as duas coisas. Uma utilidade pública é falar o seguinte: você viu que eu comecei de 2016, do surto, mas a esclerose múltipla, ela vai dando sintomas anos antes. Isso que é interessante. Eu falei, né? Eu acho que na primeira parte, no meu caso, eu senti um cansaço extremo desde 2013 e não tinha um olhar ali muito atento da neurologista. Ela me acolheu muito bem na epilepsia, mas eu precisava de mais do que isso. Eu acho que eu falei um pouco, eu comecei a ter sintomas como se fosse uma labirintite, e não era. E eles vêm e somem. Então, você vai, aí
é fadiga, é estresse e tudo mais. Então, são sintomas, formigamento. Às vezes, essa visão turva vem e volta. É muito comum também, Edilene, a pessoa ter uma neurite ótica, como eu tive, e ela ir pro oftalmo. Porque, às vezes, sabe, a vista fica um pouco turva. E o médico faz um outro óculos. E você fica com dano da neurite ótica e acha que foi da visão, sabe? Assim, eu preciso aumentar o grau. Então, você percebe, por não saber desses sintomas prévios, às vezes a pessoa, quando vai ter o diagnóstico, ela já teve outros surtos que não foram identificados. No meu caso, foi isso. Então, uma coisa muito marcante, uma fadiga extrema, que vai e volta, tremores ou formigações e tudo mais, formigamentos. Isso foi me acompanhando por anos e aí voltava até que culminou em 2016 no surto. A minha médica só foi pedir dosagem para mim de vitamina D depois de, sei lá, não sei quantos anos que eu já estava fazendo tratamento de epilepsia. Né? E melhorou aquela fadiga que ela achava que era disso, mas uma parte ainda continuou. Então, isso é muito importante. Estar atento a isso. Para além do surto, se você, a pessoa de casa, está tendo alguns desses sintomas que vão e voltam, formigamento é uma das coisas mais comuns, a fadiga, enfim, fique atento, leve isso para o médico para ir acompanhando de perto, tá? E a outra parte, Edilene, né? Espero para fechar, porque daqui a pouco, né, a produção... Eu vou pegar aqui minha colinha. A produção é malvada. Eu vou pegar aqui... E o guardião tá na produção também. Tá malvado, vendo o marido ali? Malvado. Eu vou pegar aqui minha colinha. Uma para fazer uma correção do que eu falei na parte 1, na nossa introdução, que o Agosto Laranja, ele foi criado pela Associação AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose. Eu tinha falado que era a ABEM. Inclusive, é pela AME que eu fiz minha carteirinha de identificação de paciente. E eu vou pegar aqui no final, Edilene, uma fala que eu acho importante para trazer, né? Tá, já falei, eu acho que é importante aquilo que eu já falei, de pesquisar. Uma outra parte importante, quando a gente fala das pesquisas, além de ser maioria em pesquisas com pessoas brancas, a gente não tem pesquisas em pessoas transgêneros, tem muitos outros atravessamentos que a gente não tem, que eu acho importante. Acho importante falar aqui da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e o FONATRANS, o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. E as pessoas trans, elas têm uma estimativa de vida em torno de 28 anos. Somente. Por conta da transfobia, por conta de... principalmente, né, de acesso a direitos, da transfobia e tudo mais. Por que eu tô falando isso, Edilene? Há quem não vai nem ter a chance de ter uma resiliência, porque você tem um estado, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim, eu tô falando do meu lugar enquanto mulher cisgênero, mas muitas mulheres trans não chegaram nem na idade que eu tenho. Então, e é importante a gente olhar para isso também, fortalecer os movimentos das pessoas trans, né? E aqui, Edilene, tem uma pergunta no final aqui da entrevista que fizeram para mim assim: o que fazer para ampliar o acesso à informação sobre esclerose múltipla? Que eu acho que está aqui na finalização. Aí eu falo, para quem está aqui nos escutando e não é uma pessoa com esclerose múltipla, mas convive com alguém ou quer saber mais, uma questão principal, Edilene: escute. Para a pessoa chegar nessa possível resiliência, essa rede de suporte precisa escutar a pessoa com esclerose múltipla. E não comparar o estado de saúde dela com o de outras pessoas. Não, mas a outra também tem esclerose, tá bem, o fulano tem tal coisa. A gente não pode deslegitimar o que a pessoa tá sentindo, né? Claro. Cada pessoa experiencia esclerose múltipla de uma forma diferente. Por que eu falo isso? Talvez alguém vai estar me vendo e vai falar: olha, aquela moça lá tem esclerose múltipla, tá vendo? Gente... essa é a minha realidade. Não me usem como um parâmetro para dizer, como até um incentivo para as outras pessoas. Pesquise. Sabe o que é cansativo, Edilene? A gente que tem esclerose múltipla ou qualquer condição crônica, tem que ficar dando palestrinha, explicando, né? É cansativo. Então, eu falo, uma das coisas legais que você pode fazer é pesquisar para compreender um pouco mais a realidade da pessoa, né? E também você possa ter mais informações para levar para outras pessoas.
pessoas. Tem um meme que diz assim: para quem tem uma doença rara, como a esclerose múltipla, uma maior prova de amor que você pode ter é ir no Google e pesquisar sobre a condição. Uma das questões. Acolha. Essa frase é uma frase da Toni Braxton. A cantora, ela tem lúpus. É uma doença autoimune comum na população negra e pouco estudado, mas aí fica para um outro capítulo, para convidar alguém que vivencia. Ela fala assim: há dias bons, há dias ruins. Hoje é um dia bom, espero que continue assim. Né? Então, dependendo do curso da doença e de tantos outros fatores, muitas vezes o acolhimento que você pode oferecer vai contribuir para a qualidade de vida daquela pessoa. Para que aquele dia bom, que de repente para uma pessoa com um nível de suporte maior, de um cuidador, aquele dia que ela tá bem, o dia que saiu, o dia que ela tá com menos dores, possibilite que esse dia se estenda, né? E então é isso. Eu falo aqui das organizações para acompanhar: o AME, Amigos Múltiplos pela Esclerose, a ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Tem também o Vidas Negras com Deficiência Importam, que vai lançar muito material esse mês. E falo de duas pessoas muito queridas para fechar, que são duas mulheres negras, as primeiras que eu conheci quando tive o diagnóstico, porque aí a gente precisa da identidade mais próxima, né, Edilene, para se identificar. É a Aline Souza, depois eu vou colocar o arroba dela correto, que eu acho que é @esclerosada rara oficial, mas temos que ver certinho. O pessoal da produção coloca aí certinho. A Jéssica Teixeira, que é @jazzflow. E muito do que eu trouxe aqui, essa questão política e tudo mais, as duas trouxeram numa live. E eu também estou aqui, parte por elas também. Então, elas foram e são uma referência para mim. Né? Então, acho que agradecê-las e mais uma vez agradecer minha mãe. É minha mãe. A minha tia, Edinar, irmã da minha mãe, que possibilitou que eu fizesse a faculdade. São as mulheres, né, da nossa ancestralidade que trouxeram aqui, então é por elas. Agradecer o maridão também. E é isso, Edilene. Então, há dias bons, há dias ruins. Hoje está sendo um dia bom estar aqui com você. Espero que continue. Linda. Linda. É isso. Minha querida, muito grata, viu? Muito grata mesmo por você estar aqui, por você compartilhar a sua história com a gente. E olha só, a produção chata, né? Gente, é assim. Já falou que o nosso tempo já era, né? Então, aqui do meu lado, eu me despeço de você com aquele recadinho de sempre, mas antes dele, eu acho que vale muito a pena, né? Nós falarmos sobre essa questão dos sintomas que ela mencionou. O nosso corpo, ele sempre está ali dando sintomas. No meio da correria, né, dessa vida que nós vivemos, de ter que pagar boleto, de ter que dar conta, equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo, nós passamos por cima muitas vezes, né? E não faça isso. Escute, perceba os sinais do seu corpo. Ele está querendo te falar alguma coisa. Né? Às vezes é assim, um estresse, é um cansaço, mas se aquilo é algo recorrente, perceba, né? Eu acho que parte daí. E como sempre, se ame, se acolha, se respeite. E é sobre isso, tá bom? Conscientização, utilidade pública, história de vida, histórias reais. Sim. Histórias de vida que importam. É mais do que acima de qualquer coisa. Sim. Certo? Um grande beijo. Eu me despeço de vocês aqui. Estherzinha, quer mandar um beijo para geral? Um beijão para todos. Gratidão pela escuta. E vamos fortalecer sempre a nossa rede de apoio. Isso aí. Tamo junto e misturada sempre. Beijo!